Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta, a primeira clássica do ano de 2021, que bacana isso, 1º de janeiro de 2021, que seja um ano excelente para todos. Eu já peço o seu like de sempre, peço para divulgar o canal ao máximo em todos os grupos de Face e de WhatsApp. Tópico do vídeo já é atendendo pedidos, começamos o ano assim, hein? Que bacana! Nós vamos demonstrar o projeto de uma rampa de aceleração e também desaceleração utilizando amplificadores operacionais, bem útil para diversas aplicações na eletrônica e no controle. Like de sempre. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br. Precisa de um transformador toroidal sob medida para o seu projeto? Faça a cotação agora em toroid.com.br. Também indutores toroidais e outros produtos. Também confira todos os nossos cursos Hotmart, cujos links estão na descrição, e se inscreva, faça sua assinatura da revista eletrônica WR, que visa trazer de volta a essência das clássicas publicações de eletrônica. Mais informações aqui embaixo para você. Estão prontos para a primeira clássica de 2021? Tem sexta, tem clássica, não falta nunca. Let's get started! Novamente aqui uma clássica acompanhada de um mini artigo para dar uma palhinha a você do que é a nossa revista eletrônica WR. Lá, é claro, tem artigos bem mais detalhados e acompanha alguns vídeos exclusivos, então assine para ter acesso a este conteúdo exclusivo. Eu descrevi aqui como você faz para projetar um circuito que gere uma rampa de aceleração, portanto uma rampa ascendente, ou uma rampa descendente conforme o estímulo da entrada. Nosso intuito é aplicar um degrau. E aqui eu determinei que este degrau teria 5 volts de amplitude. Você pode projetar para outros níveis de tensão, se você quiser. É só seguir o passo a passo aqui deste PDF que está para download aqui. Clique em mostrar mais e baixe os arquivos. E o intuito nosso é o quê? Eu gero um degrau de 5 volts e passados 4,3 segundos, eu determinei que fosse esse tempo, a tensão na saída do sistema deve variar 6 volts para cima. Bom, este é o intuito. Então, supondo que iniciemos com a saída em 0, eu aplico na entrada VI uma tensão de 5 volts, um degrau de 5 volts, a minha saída cresce linearmente e após 4,3 segundos ela deve ter variado 6 volts. Se iniciou em 0, vai ter mais 6 volts neste nível de tensão. Então, este recurso pode ser utilizado para uma partida suave de um motor, aplicando este sinal a um driver adequado, entre outras aplicações. Da mesma forma, se você quiser fazer a parada suave de um motor, você pode desenvolver uma desaceleração, que é uma rampa descendente, que está aqui o aspecto. Para isso, nós vamos aplicar um degrau negativo de menos 5 volts, e novamente, passados 4,3 segundos, ela deve decrescer 6 volts. Portanto, se aqui estava em 6, ela deve chegar ao 0 após 4,3 segundos. Novamente, eu arbitrei estes valores. Você pode determinar para outros tempos menores ou maiores e outros níveis de tensão. Quer aplicar um degrau de 2 volts, por exemplo, 2,5, 3,3, ou quer que a tensão varie aí 12 volts em 3 segundos, 12 volts em 10 segundos, 7 volts em 1 segundo, fica a seu critério. Para isso, vamos utilizar um circuito integrador, por isso temos esta equação aqui. Esta equação referente ao circuito integrador, utilizando um amplificador operacional, onde eu tenho aqui um resistor e um capacitor no circuito. Resistor vai na entrada e o capacitor vai na malha de realimentação. E eu tenho sinal de menos, pois é uma topologia inversora. Você já vai ver o circuito, tá certo? Então, uma integral que vai de 0 a t. De VI dt. O VI é constante, pois vai ser um degrau de tensão. Por isso ele cai fora da minha integral aqui, ó. Ele aparece aqui em cima, VI sobre RC. Sobra dt, integral de dt é t, e eu aplico t e o 0 no lugar do tempo. Portanto, resulta nesta equação simples aqui. Resolvendo isso. Então o VO é igual a menos VI sobre RC vezes t. O VI é o meu degrau de tensão,
o R é o resistor de entrada, o C é o capacitor de feedback, de realimentação, e o T é o tempo desejado. E o VO é a resposta da minha saída, o quanto de tensão será, o quanto vai variar a minha tensão de saída. Tá aí o circuito, fica mais fácil de compreendermos. O integrador é aqui à esquerda, o operacional, inversor. O R1 aqui é o meu resistor da equação, o C1 é o meu C, o capacitor da equação, capacitor de feedback aqui. Eu aplico outro amplificador inversor, este será de ganho unitário. Com isso eu elimino o sinal de menos aqui na minha expressão. Então eu consigo um circuito que vai ter a minha reta ascendente na saída. Se eu quisesse unicamente um circuito para desaceleração, eu poderia utilizar um único bloco integrador. Mas como eu quero acelerar e desacelerar, eu vou utilizar o padrão positivo, aplicar um degrau positivo quando eu quero uma reta ascendente e aplicar um degrau negativo quando eu quero uma reta descendente. A equação é esta, R1C1 aqui, VI sobre R1C1 vezes T, e elimino o menos por causa do circuito inversor de ganho unitário. Resulta em VO é igual a VI dividido por R1C1 vezes T. Uma equação fácil demais, você arbitra um valor para o resistor ou para o capacitor e tem tudo que você precisa para o seu projeto. Neste caso específico eu arbitrei 11 microfarad para o capacitor, já pensando em ligar dois de 22 micro, que são comerciais, em série, que me resulta em um capacitor bipolar de 11 microfarad. Capacitores em série, a capacitância se divide. Resolvendo para R1 esta equação, eu multiplico ambos os lados por R1 e divido ambos os lados por VO, eu tenho R1 igual a VI sobre VOC1 vezes T. Aí eu substituo os valores. O VI é 5 volts, o VO é 6 volts e o C1 é 11 micro. Está aqui, 11 vezes 10 na menos 6. E o meu tempo de resposta, 4,3 segundos. Foi o que determinamos. Resulta em um componente igual a 325,75 kΩ, próximo do comercial de 330K, que é o que será utilizado no projeto. Viram que simples esta equação aqui? Então, esta equação que você precisa e este é o circuito. Aí aplica um degrau positivo para ter a variação de rampa ascendente, portanto, aceleração, e um degrau negativo para ter a variação de rampa descendente, desaceleração. O circuito que vamos utilizar na prática é este aqui, também está disponível para você. Aqui é VI, onde eu aplico o meu degrau, aqui o R1 que calculamos, vamos utilizar o comercial de 330K. O capacitor utiliza aí dois em série, e estes dois capacitores aqui são eletrolíticos, com seus negativos ligados em conjunto ali, me resulta em um capacitor bipolar de 11 microfarad. Estes dois capacitores viram um capacitor de 11 micro bipolar, pois é 22 dividido por 2. Capacitâncias em série, eu divido as capacitâncias. O operacional utilizado é o LF356N, você pode utilizar outros como o clássico 741, CA3140 ou a linha TL aí, como preferir. E para o meu inversor também outro 356N e dois resistores iguais. Peguei o padrão aí de 10K, então me dá um inversor de ganho unitário apenas para eliminar o sinal de menos da equação. E como sempre, capacitores de desacoplamento entre os terminais de alimentação dos amplificadores operacionais. Interessante essa teoria, bem simples, e você pode projetar para as mais diversas características de resposta dessa saída aqui, com este circuito e com a equação fornecida. Se observarmos aqui, eu coloquei inclusive o valor exato aqui no simulador, no LT Spice, e eu recomendo de cara os nossos cursos LT Spice básico e intermediário. Invista nos dois, você já vai virar um expert neste software. Aqui eu utilizei operacionais ideais com a biblioteca opamp.sub e utilizei componentes no mesmo valor dos teóricos calculados. E eu apliquei um sinal aqui que vai ter o comportamento de
um degrau de 5 volts positivo, depois ele zera de novo e um degrau de 5 volts negativo. Eu apliquei um sinal do tipo PWL, o qual eu explano em detalhes nos cursos mencionados, para ter Spice básico e intermediário. Rodando a simulação, este é o sinal que eu apliquei aqui. Então um degrau positivo de 5 volts, depois eu aguardo um tempo e aplico um degrau negativo de 5 volts. E a resposta da minha saída é essa aqui. Vamos mudar a cor aqui para ficar mais visível. E aí é só fazermos a análise. Então, concluímos que com um degrau positivo eu tenho uma reta ascendente na saída. Com um degrau negativo eu tenho uma reta descendente na saída. Até aí tudo certo. E com o nível 0 eu mantenho constante a tensão da saída. Perceberam? Então aqui o degrau foi aplicado, a tensão subiu e quando eu voltei para o 0, a minha tensão de saída se manteve constante. Aplicando uma tensão negativa, eu obtive a descida aqui do sinal e quando ela voltou para o 0, se manteve constante. Dando um zoom aqui, eu posso verificar que o degrau iniciou em 2 segundos, tá certo? No tempo de 2 segundos, então passados 4,3 segundos, portanto em 6,3 segundos, vou navegar com o cursor aqui, 6,3 segundos, aí, só que eu tenho que colocar o cursor no VO, tá, 6,3 segundos eu tenho 6 volts, eu estava em 0 aqui em vermelho, apliquei o degrau e após 4,3 segundos eu obtive 6 volts de variação, então a rampa crescente está correta. É 6,3 de novo, porque eu iniciei aqui o degrau em 2 segundos no meu tempo aqui. Então tem que somar 2 para achar o 4,3. Voltando agora, quando eu apliquei o degrau negativo, vou dar o zoom lá na minha saída. É em 12 segundos, do segundo de número 12, está vendo aqui, ó. Então, a partir do 12... mais 4,3, eu vou ter 16,3. Vamos primeiro ver a tensão máxima aqui. Ah, é verdade. Então, aqui, ó. 8,37 volts estava a tensão de saída. E em 16,3 segundos... Acho que eu dei um zoom muito amplo aqui. Vamos... Aí, vamos pegar aqui, 16,3 segundos, eu tenho 2,35 volts. De novo, 2,35 e o valor máximo aqui 8,37. 8,35, podemos arredondar aí, dá 6 volts, fazendo a diferença. 8,3 menos 2,3 dá 6, então a decrescente também está seguindo o nosso projeto. Feita a simulação, o que resta agora é vermos isso funcionando na prática. E aí você pode utilizar estas dicas e aplicar este sinal de saída deste controlador para um driver, por exemplo, para partida suave de motores ou outros dispositivos. Venha comigo! Tá aí o circuito devidamente montado, eu tenho o LF356N e o outro LF356N. Primeiro estágio é o meu integrador e nós temos aqui o componente projetado 330K, meu resistor de entrada. Eu tenho os capacitores em série aqui, ambos de 22 microfarad, eletrolíticos que resultam em um de 11. E aqui eu tenho dois resistores, você vê aqui, dois resistores de 10K que implementam o meu amplificador inversor de ganho unitário. Capacitores de desacoplamento e aqui um resistor de 2K sobre a saída que eu adicionei como uma carga para o circuito, apenas isso. E vou monitorar a entrada com o canal 1 do osciloscópio e a saída com o canal 2. Eu vou alimentar com mais e menos 15 volts da fonte de bancada e ainda eu vou pegar aqui estes dois sinais que vêm da terceira fonte, do terceiro canal, para aplicar ora um sinal
um degrau positivo de 5 volts e ora um degrau negativo de 5 volts. É uma forma bem simples. Por exemplo, ligando o negativo da fonte no terra do circuito e aplicando aqui, eu estou aplicando um degrau positivo. Se eu modificar a referência e colocar o positivo aqui no terra do circuito e ligar o preto da fonte aqui na entrada, eu vou estar aplicando um degrau negativo. Eu lembro vocês que a fonte de bancada está com os grounds isolados, por esse motivo podemos fazer este tipo de teste. Fonte de bancada devidamente configurada, 15 volts e 15 volts, limitei para 200 mA, aqui 300 mA o canal 3. Vamos liberar a saída aqui. Já estamos alimentando o circuito e o consumo é 15 mA por canal aqui. Terceiro canal não consome nada, pois ainda não conectei a entrada, mas o seu consumo também é ínfimo. E aí vamos fazer o teste aplicando o degrau positivo e depois aplicando o degrau negativo e fazer a medida no osciloscópio para ver se a rampa ascendente vai corresponder ao esperado e da mesma forma a rampa descendente deste circuito com amplificadores operacionais. Tá aí a tela do osciloscópio para você. Vamos ajustar aqui a time base. Vamos deixar em 1 segundo mesmo por divisão. Vamos posicionar os canais aqui certinho, ó, um sobre o outro. Beleza, já estamos alimentando o circuito e eu vou primeiro aplicar o degrau positivo de tensão. Então observem, quando eu aplicar o degrau positivo, o canal 1 vai apresentar aí o degrau de tensão de mais 5 volts e no canal 2 em azul você vai ver a rampa acontecendo. Vamos ver se é isso mesmo que veremos aqui. Degrau aplicado, nós temos a tensão subindo em azul, como você pode observar. Vamos esperar mais um pouco, eu vou dar um stop no instrumento. Realizamos a captura e agora com os cursores fica simples de verificarmos a variação de tensão de saída. Aqui ocorre o começo, o cursor A vou colocar no início do degrau positivo e o cursor B, vamos ver aqui em 4,3 segundos a variação que ocorre. Ó. Tá aí, em 4,3 segundos nós temos 5,8 volts. E aqui a variação de 5,6 porque aqui na realidade está medindo 199 milivolts ali. Então está muito próximo do 6 realmente. Se posicionarmos o cursor nos 6 volts, buscando a variação de 6 volts, nós teremos 4,64 segundos e temos, é claro, que levar em consideração a tolerância dos componentes. Eu lembro vocês que utilizamos um resistor com um valor um pouco diferente na entrada para pegar um comercial mais próximo, mas realmente está muito coerente com o nosso projeto. Vamos agora verificar a rampa descendente. Aplicando a rampa descendente, teremos a tensão caindo na saída do circuito, como você está vendo aqui. Vamos pausar a captura. Aí. E vamos verificar esta variação com o cursor. Então aqui é o início da borda de descida, no caso o meu degrau negativo de tensão, 5 volts. E aqui em 4,3 segundos nós temos aí uma variação de 5,2 volts e os 6 volts, a variação de 6 volts é obtida aí em 4,9 segundos. Ficou um pouquinho mais afastado na descida do sinal, mas ainda assim está muito próximo do que projetamos, como você pode observar. Então realmente o circuito funciona, é um projeto simples e pode ser refinado a partir de uma aproximação de valores dos componentes e modificando, por exemplo, o resistor de entrada que é 330, você pode obter uma associação de resistores para obter um valor mais próximo do teórico e assim vai melhorar ainda mais esta precisão aqui.
E essa foi a primeira clássica de sexta do ano, espero que tenham gostado da aplicação, foi atendendo pedidos de assinantes, então deixe seu feedback de sempre, seu comentário é muito importante para nós aqui no canal e novamente eu peço sugestões de clássicas para este ano de 2021. O ano está só começando, temos muitas clássicas de sexta pela frente e, é claro, muitos outros conteúdos aqui no canal. Eu peço que compartilhem ao máximo e acompanhem sempre os nossos projetos e videoaulas. E esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta, a primeira de muitas aqui em 2021. Deixe seu like de sempre, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Nos siga também nas demais redes sociais, tem Instagram, tem o meu Twitter, a WR Kits também tem Instagram, tem Facebook fanpage e tem o canal do Telegram. Deixo todos os links na descrição. Tenham todos um ótimo final de semana, continuem estudando aqui conosco. Um abração e até a próxima!